Salve, salve, bravos do canal Camisa 10, estamos aí mais um vídeo para falar sobre o São Paulo, fazer aí um pós-jogo, comentar a coletiva do Ceni, falar sobre algumas coisas que eu quero comentar com vocês sobre o São Paulo, sobre o que aconteceu aí. Vamos comentar também o Luan, né, que saiu de campo chorando e tal. Enfim, o primeiro tempo pavoroso, né, os primeiros 30 minutos aí pavorosos do São Paulo. A coletiva do Ceni, ele foi bem sincero em alguns pontos, foi bem interessante. E vamos fazer aí esses comentários, e o que eu te peço é comente aqui, comenta o que você achou aqui nos comentários, fala aí, o jogo foi bom, o jogo foi ruim, eu achei que São Paulo isso, São Paulo aquilo, porque quando você faz isso o YouTube entende que o conteúdo é relevante e indica para mais pessoas. Então não esquece de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e dar essa moral aí pra gente, beleza? O São Paulo, como eu disse, venceu o América Mineiro ontem, né, e foi aí para a terceira posição no Campeonato Brasileiro, né, primeiros três colocados ali são clubes paulistas, né? Palmeiras lidera o campeonato, seguido do Corinthians aí e do São Paulo, né? O São Paulo com 18 pontos. Imagina se tivesse vencido todos esses empates aí, tava na liderança ali com folga ainda, né? Infelizmente, o pior inimigo do São Paulo é o próprio São Paulo. No jogo de ontem, te confesso que quando eu vi a escalação, eu vou até repetir ela aqui para vocês, porque eu sinceramente não entendi qual era o intuito do Ceni com a escalação, né? São Paulo foi a campo com o São Paulo, ele foi a campo com um time completamente mexido, né? O Diego Costa não podia jogar, o Pablo Maia entrou improvisado ali, né? Como uma espécie de terceiro zagueiro, fazendo ali a saída pela lateral ali. O time do São Paulo nos primeiros momentos foi bem bagunçado, um time espaçado, que não tinha mais ou menos escrito ali o que precisaria fazer, mas foi a campo aí com Léo, Miranda e o Pablo Maia ali no lugar do Diego Costa, que teve um edema, né, e a gente vai comentar essa situação aí. No meio-campo, o Luan jogou, né? O Nestor De Bruyne de Cotia jogou também. Caleri, Luciano e também o Gabriel Neves, né? Igor Vinícius e Reinaldo pelas laterais aí. O grande problema do São Paulo, né? E é uma constatação que eu vejo muitas pessoas falarem, que o São Paulo não tem um jogador de criação, né? Alguém que de fato organize o time ali em momentos adversos. E isso ficou muito nítido ontem, né? O De Bruyne de Cotia, né? O Nestor, quando ele não tá no dia dele, ele não tá no dia dele. E ontem foi mais um jogo horroroso, assim. E nos primeiros momentos, o São Paulo estava completamente perdido em campo, né? O América Mineiro, com 10 minutos, já poderia estar vencendo o jogo por 2-3-0, né? Sorte que o Aloysio, o Boi Bandido, lembrou dos tempos de São Paulo e ficou assim, não quis fazer gol, né? Porque o Jandrei já tinha feito defesa, os caras já tinham perdido gol, chance, e o São Paulo estéreo, completamente estéreo e tal. A Avenida Reinaldo, o Igor Vinícius horroroso, um jogador que, assim, sinceramente, só no São Paulo. O Léo Pelé, então, nem se fala, um jogador horrível. E o Miranda numa grande atuação, foi até eleito o craque do jogo. Tava salvando a gente ali, né, tanto nas investidas do Aloysio, o Boi Bandido, quanto em cruzamentos que vinham ali, né. E aí, por volta dos 30 minutos ali, o Luan sente, né, problema de lesão, infelizmente. Luan era um grande e importante jogador de São Paulo no ano passado, né, um dos grandes nomes aí do título paulista e tal. E, infelizmente, esse ano ele não conseguiu jogar ainda, né? Desde o ano passado ele vem com lesão, e a lesão dele parece que é grave. O Rogério até fala na coletiva que a lesão dele parece que é grave, parece que ele não se curou, e aí a gente sabe como o DM de São Paulo é, né? Preparação física horrorosa, o DM não recupera ninguém, o cara cai lá e fica, né? Olha pra você ver o Valse, o Sara, esse pessoal tá lá e, enfim, cai no Triângulo das Bermudas e a gente sabe o que acontece. E o Luan sai de campo chorando, né? Ainda não vi nenhuma notícia do que aconteceu de fato, se a lesão voltou, se aconteceu alguma outra coisa, mas tomara que ele não tenha tido nada grave, volte e retorne ao futebol, porque é uma peça realmente importante. E aí o São Paulo, o Rogério tira o Luan, né? E essa escalação bizarra que ele entrou em campo ali, o Pablo Maia fazendo a vez do Diego Costa e tal, completamente perdido, o menino, coitado. Ele começa a de fato dá mais consistência pro São Paulo, né? Tira o Luan e coloca o Patrick. E aí, uma das poucas jogadas que o São Paulo fez aí o jogo inteiro, o Gabriel Neves rouba uma bola no meio campo, toca pro De Bruyne de Cotia, que toca pro
Igor Vinícius, e o Igor Vinícius acerta o que talvez, né, segundo ou terceiro cruzamento da carreira dele, e o Patrick faz o gol de cabeça. E, sinceramente, no primeiro tempo, o São Paulo acha um gol ali, porque o América foi amplamente superior, e eu acredito muito isso, a bagunça que foi o São Paulo, né, do Rogério Ceni. E no segundo tempo, o Rogério Ceni coloca o Rigoni, mas, sinceramente, para mim o Rigoni não dá mais. Desinteressado, lento, sabe, não dá para entender. As substituições, o Rogério não dá para entender. Tirou o Luciano, colocou o Rafinha, deixou o Rafinha e o Igor Vinícius jogando. Enfim, uma bagunça, né? E coisa que só o Rogério consegue fazer. Mas o que acontece é que a gente conseguiu os 3 pontos, 1-0 em casa contra o poderosíssimo América Mineiro. E isso, muitas vezes, se o São Paulo jogou melhor e não conseguiu a vitória, ontem não jogou nada e graças a Deus conseguiu os 3 pontos aí. Fica essa interrogação, né? Por que o trabalho do Rogério é tão inconsistente? Porque ele não olha para essa situação e faz o simples. Coletiva passada ele estava cobrando o jogador para fazer o simples em campo, porque ele também não faz o simples, não tem os 3 zagueiros. Diego Costa, ele sentiu, na verdade o Rogério ele falou que eles contrataram um profissional, né, do ultrassom e tal, e eles estão submetendo os jogadores a esse tipo de exame para que seja constatada aí preventivamente lesões, né? Então o Diego Costa ele tinha um edema na coxa, não uma lesão, mas um edema, né, um cansaço, e aí de maneira preventiva o Rogério escolheu deixar ele de fora para que ele se recuperasse e pudesse jogar quinta e não perdeu, que talvez seja um dos nossos principais zagueiros aí, né? Coloco ele agora junto com o Miranda, que o Miranda voltou a jogar bem. E aí o Rogério trouxe essa informação pra gente na coletiva e pelo menos esse é um ponto positivo, né? Porque a gente sabe como funciona. O departamento médico de São Paulo é uma bagunça, né? Fisioterapeuta aí, embora meio-dia, os caras tá lesionados não se tratava lá, né? O Rogério mesmo falou sobre isso, né? Deu aquela entrevista lá, eu acho que simbólica, que a partir daquilo o São Paulo começou a mudar. E parece que algumas coisas estão realmente mudando lá, né? Esse profissional aí constatou esse edema no Diego Costa, que não foi para campo, mas de fato o DM ainda continua desestruturado, porque você tem o Sara lá, o Andrés Colorado um tempão lá e tal, enfim. E na coletiva o Rogério expôs isso e também falou sobre o futebol fraquíssimo que o São Paulo apresentou, né? Ele acha que o São Paulo jogou muito mal, né? Pelo menos ele reconheceu isso. Eu não vi ele reconhecendo os erros dele, né? Eu acho que é uma linha que o Rogério segue, ele não reconhece as situações que ele mesmo provoca, infelizmente, que pede pro jogador jogar simples, mas quer inventar na hora da escalação. E o Rogério não é nenhum gênio, né? E agora vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, porque esse time do São Paulo, com todas as peças funcionando e tal, é um time que pode ser competitivo se os jogadores quiserem ser competitivos, né? Com tantas lesões, né? Você tem o Nicão, que até agora não mostrou para que veio, que tá fora. O Andrés Colorado, que parece que tá voltando. O Luan machucou, tá fora. O Sara tá fora. O Valse nunca volta, né? O Valse tá há anos aí fazendo tratamento e cirurgia, isso e aquilo, não volta. O Rigoni, que o futebol do cara simplesmente desapareceu. O Luciano, que tá devendo há muito tempo. O Luciano, que tá há muito tempo sem jogar, muito tempo sem demonstrar, de fato, por que a torcida o idolatra tanto. Você tem o De Bruyne de Cotia ali, né? O Nestor que, né, não quer tanto jogar, ou às vezes não quer. Para esse jogo, né, o São Paulo pega o Botafogo fora de casa agora na quinta-feira, o Igor Gomes volta e o resto a gente não sabe. De fato, o que a gente tem é que o time de São Paulo é bem constante. Pelo menos nesse jogo o São Paulo não morreu completamente como costumava fazer no segundo tempo. Mas o que a gente tem de concreto é que dia 20 tem um confronto contra o Palmeiras e logo mais os confrontos da Copa do Brasil estão chegando e o Palmeiras está nadando de braçada, né, voando, enquanto o São Paulo tem essa inconsistência técnica aí. Eu acho que se o Rogério escolher fazer o simples, se ele trabalhar o psicológico, que ele mesmo na última coletiva falou que estava abalado dos jogadores, ele pode conseguir aí, porque, sendo sincero, o Palmeiras é amplo favorito para esses confrontos da Copa do Brasil. Mas, se ele fizer isso, de repente ele pode conseguir um feito aí que poucos esperam, né? Que é passar de fase, né? Eu, sinceramente, não sei muito bem o que esperar, porque o time de São Paulo, cada dia é uma surpresa, né? Enfim, a gente nunca sabe quando os caras vão querer mesmo jogar. Mas, diz aí o que você achou da rodada desse final de semana. O São Paulo está em terceiro lugar, né? Se o desempenho, se o resultado dentro de campo não foi
o melhor tecnicamente falando, pelo menos o resultado, né, que a vitória veio, né, que não estava vindo nos outros jogos, que jogou muito melhor que o adversário e infelizmente acabava cedendo o empate. Pelo menos nesse resultado veio, São Paulo venceu em casa, venceu o América e tá ali na terceira posição do Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que acontece, tomara que esses lesionados voltem, né, o Alisson, o Sara, o próprio Rogério falou que talvez só em 2023, mas tomara que o Alisson, o Nicão e todos esses lesionados aí voltem para que a gente possa ter mais jogadores à disposição aí, né? O próprio Diego Costa, enfim, o Valse eu não sei, o Arboleda parece que volta, o Valse a gente nunca sabe quando vai voltar, né? Infelizmente é um ótimo zagueiro, tem muito potencial, mas infelizmente caiu lá no Triângulo das Bermudas. Quero saber de você, torcedor São Paulino, o que você acha, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de curtir, compartilhar e inscrever-se. Até o próximo vídeo, tamo junto e vamos São Paulo!